Olá, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast CJPcast, um podcast do escritório Cunha Jorge Pinheiro Advocacia, um podcast pensado, Gustavo, de advogados para advogados. Estou aqui novamente sempre com ele, com o Gustavo, meu sócio. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, graças a Deus. Show de bola. Gustavo, hoje é um episódio especial. É o nosso 10º episódio do podcast. Quem diria que a gente ia chegar lá, né? Pois é. E nada melhor do que no 10º episódio, nesse episódio tão especial, a gente falar sobre um tema muito bacana para a advocacia, que acho que é familiar para todo mundo. Tá poético hoje, tá poético, consegui um gancho aqui. Vamos falar sobre advocacia na área de direito de família. E a gente trouxe aqui para conversar. Das famílias. Isso, muito bem. E bem. a gente trouxe aqui uma convidada especialista na área, a Vanessa Oliveira Silva. Tudo bem, Vanessa? Olá, pessoal, tudo bem? Legal, Vanessa, bem-vinda. A Vanessa que é advogada especialista em direito das famílias, membro do escritório Menezes Raposo Advocacia aqui em Belém e também diretora executiva da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB Pará. Falei certinho? Tudo certinho. Show de bola. Vanessa, bem-vinda. Obrigado por ter aceito aqui o convite da gente para a gente conversar. E só para te situar o que a gente está planejando, né? Nem sempre o que a gente planeja dá certo, mas o que a gente está planejamento é bate-papo, mas é um bate-papo organizado. A gente está nessa segunda temporada, digamos assim, do nosso episódio. A gente está falando sobre iniciação nas áreas da advocacia, né? As áreas de especialização da advocacia, e a ideia é contribuir para quem está ouvindo, para quem está iniciando na advocacia, para quem está pensando em mudar de área, de ramo de atuação, para quem quer advogar na área de direito das famílias, falar com alguém, claro, com especialidade, alguém referência na área, para tratar de assuntos, enfim, detalhes dessa área, como começa, bônus e ônus, problemas, causos, se tiver, enfim, a gente conversar sobre esse tema. A gente vem trazendo especialistas para nos ajudar nesse bate-papo. Beleza? Bem-vinda novamente. Obrigada, pessoal, pelo convite. Espero que a gente tenha uma conversa aí muito proveitosa que some aí com todos os nossos colegas. Com certeza. Tenho certeza disso. Vanessa, eu imaginei aqui mais ou menos, eu sempre faço um roteirozinho aqui, que dificilmente a gente segue ele à risca. Mas eu estou pensando em a gente dividir em 3 blocos, mais ou menos, essa nossa conversa. Primeiro, por que direito de família? Ou seja, o que te atraiu, por que você escolheu o direito de família? Muitas vezes tem similaridade com o processo de escolha dessa área de outros advogados. Outros, de repente, não. Enfim, pode ser um insight diferente e pode ajudar também a outros advogados que estiverem ouvindo a escolherem também essa área. Então, por que direito de família? Vanessa, tem algumas perguntas sobre isso. Segundo, por dentro, como funciona a advocacia propriamente do direito de família? O que se encontra? Quem está pensando, quem gosta da matéria, quem está pensando em se especializar, quem está na faculdade viu, poxa, gostei, legal, o que vai encontrar no dia a dia, né, da advocacia do direito de família. E no final a gente pensou em mais ou menos assim, os perrengues da advocacia, toda a área do direito, toda escolha que a gente faz tem uma consequência, seja para o bem, seja para o mal. Então, perrengues, o que acontece, coisas boas também, vantagens. Olha, o direito de família tem essas vantagens também do dia a dia que a gente identifica para, de repente, compartilhar aí muitos assuntos, muitos temas, muito papo aí para quem estiver nos ouvindo. Beleza? Beleza. Vamos começar. Vanessa, por quê? Por quê? Direito de família, Vanessa. Vamos lá. Só para introduzir também, eu adorava direito de família na faculdade. Assim, é uma área que eu me identificava, só tirava notão, conseguia perceber coisas ali de discussão. Eu discuti com o professor várias vezes por inquietações, discussão acadêmica que eu digo. Mas assim, eu adorava. Meu avô sempre ele era advogado, era a minha referência na época, ele advogava também direito de família, entre outras áreas. Então, assim, é uma área muito familiar, você consegue, propriamente, de novo, trocadilho, né? Mas é uma área que você tem uma percepção muito do dia a dia. Você consegue ver a aplicação do direito de família na tua situação. Sim. Na tua situação familiar, na tua situação de relacionamentos, enfim. E você tem uma pegada mais prática, você consegue identificar. Foi mais ou menos assim ou o teu caso foi diferente? Bem, assim, faculdade, por exemplo, eu não tinha
nenhuma proximidade, nenhuma intenção de já quero trabalhar nessa área. Pelo contrário, na faculdade eu tinha muita afinidade com direito penal. Sempre. Né? Tinha muita afinidade com direito penal. Só que fui me formando e acabei, né, quando fui me deparar com a prática, aí eu já achei que eu não tinha aí tanta afinidade com o direito penal. Com o dia a dia do direito penal, porque uma coisa, né, eu gostar do direito estudar, né, material, eu gostar Só por curiosidade, qual foi a afinidade que tu não tiveste no dia a dia, por exemplo? Pois é, na verdade foi uma coisa muito particular. Tive um episódio que precisei atuar como advogada, indo a uma delegacia, e acabei tendo um episódio traumático. Eu falei, não é aqui, não é aqui, não quero ter que voltar. Eu tive uma experiência dessa também que me afastou totalmente. E foi assim, definitivamente, não quero mais, né? Acabei canalizando aí pro o direito penal, advogar nessa área aí vai me... Que é esse problema. Entendeu? Entendi. E aí o que aconteceu? Como é que veio o direito de família? Eu comecei a trabalhar no escritório que tinha muita demanda familiarista, assim como outras também. E aí o que aconteceu? Fui fazendo testes, né? Fui atuando no direito imobiliário, fui atuando no empresarial, fui fazendo testes nas áreas e... início de carreira também. Então início de carreira, a gente sabe que a gente tem contato com todas as áreas e me deparei muito com o direito de família e senti não só afinidade com o direito material ali, mas com a prática, né? Com a prática do direito de família que realmente me fez decidir por atuar. E outra coisa que é muito, muito legal também a gente perceber na área que a gente quer atuar é ter o sentimento de atingir ali a sua função social através do... Sim, tem muito isso. Né? Estou fazendo algo além da advocacia, além do meu negócio. Para mim, é muito gratificante trabalhar com o direito das famílias hoje. Principalmente, a gente também atua sucessões, mas principalmente direito das famílias, eu me vejo ali não só... exercendo a minha profissão, mas também tendo exercendo uma função social mesmo, né? Através do resultado que eu entrego e através do trabalho que eu faço como um todo. Então é muito mais essa questão de satisfação, né? A gente tem que escolher uma área e se sentir satisfeito, né? E eu me sinto satisfeita atuando na área do direito às famílias. Mas a tua experiência já foi direto na advocacia ou foi antes, num estágio, alguma coisa assim? Já foi direto? Na época de faculdade, tu não chegou a estagiar? Não, nada? Na verdade, eu estagiei no CAC, da LEPA. Sim, né? sim, estagiei lá também. E aí foi assim o meu único contato. E é só direito de família, basicamente. Assim. Basicamente. Não é que eles filtram, mas tem basicamente o que aparece é direito de família ali. Exatamente. Então, aquele foi o meu primeiro e único contato. Que também não me despertou nenhum interesse ali, porque não havia, de fato, um acompanhamento, né? Sim, sim. Como é que aquelas coisas iriam avançando, como eu tenho e como eu comecei a ter logo que saí mesmo da faculdade. Eu entrei no escritório, então eu já acompanhava, eu já conhecia, eu já sabia qual era a nossa... O sentido de responsabilidade é maior quando você está no escritório. Eu sei, eu entendo bem o que você está falando. Exatamente. Ali é mais uma prestação voluntária, digamos assim, né? Subsidiada e tal. E às vezes são casos que você depois não tem mais contato, de repente, né? Não tem aquele acompanhamento dia a dia para o desfecho, o que aconteceu. Enfim, ter a satisfação, como tu colocaste, de trabalhar no começo e tudo aquilo que tu colocaste como estratégia, tu efetivamente conseguiu chegar até lá. Eu acho que isso é bem legal. Tem um pouco disso. Mas assim, tem muito disso também. A área te acolheu quando você começou a fazer, assim, eu gostei, mas assim, não bateu, não deu aquela satisfação, né? Não deu aquela satisfação. Eu tive um trauma semelhante, assim, com um caso criminal. A gente comecei advogando com tudo. Com tudo, vai pra delegacia, vai pro INSS, vai pra... Cara, nessas horas eu penso o quanto eu fui privilegiado, porque, assim, eu estagiei a vida inteirinha, não necessariamente na advocacia criminal, mas depois de abril para junho. De abril para junho eu trabalhei
no escritório, inclusive, que trabalha com direito de família, são meus eternos parceiros, meus queridos, meus professores, a doutora Marta Bembon, enfim, trabalhei muito tempo com ela, trabalhei no direito de família nesse período, mas assim, quando foi em junho eu comecei na advocacia criminal e desde então eu só faço advocacia criminal. Mas aí que tá a diferença, Gustavo. Quando você teve um direcionamento para a área criminal, você entra num ambiente onde o sistema funciona, na área criminal, funciona para te ajudar. Você não tá sozinho ali. Tu tem um ambiente favorável, né? Mas Eu sinto que eu tive isso também, desculpa, né? calma lá, como assim ambiente favorável? Ambiente favorável que eu digo no escritório. Uma estrutura, né? Uma Um estrutura. Eu até fiquei nervoso e derrubei o microfone. Não, Favorável como, minha gente? Pera lá. Favorável que eu digo assim, você está trabalhando com outras pessoas que te guiam, te orientam, você tira mas é o que dúvidas. eu falo do privilégio que eu tive. Não, do e eu privilégio acho que... E é um privilégio que eu também tenho, porque eu tive isso também, mas, né, para a família. Exato, Né? aí que tá, aí esse ponto que eu chegar. O mesmo processo de decisão de área de atuação de vocês foi semelhante. Verdade. O meu foi completamente diferente, assim, e aí é uma questão que, assim, é um erro. A gente compartilha erros para que as pessoas possam te ouvir e dizer assim, puxa, eu tô no mesmo caminho, eu não vou fazer isso porque eu já sei que é um erro. Mas eu não tive estágio em escritório de advocacia, e eu sempre fui ensinado, orientado, a dizer, olha que meu avô era advogado e tinha um escritório de advocacia. Não, estuda. Vai estudar, te preocupa na faculdade em tirar as notas, estudar e aprender e tal. Trabalho tu aprende depois. Tu vai pro escritório agora, tu vai ser escravo. Era o que você me falava, vai carregar processo, vai no fórum, isso não aprende nada. Cara, enquanto você aprende fazendo isso, é muito grande, a ponto de vocês escolherem áreas de atuação de vocês por conta da experiência, do convívio, da interação, das pessoas que estão te orientando ali, que você está dialogando dia a dia sobre aquela matéria. Sim. Isso vai também te dando conforto de você avançando uma casinha. Você numa casinha da segurança, da confiança, de experimentar uma tese aqui, de ver se a tese reverbera ou não, dentro do teu ambiente de trabalho. É diferente de você começar sozinho e dar e trauma. Eu acho que acaba até, né, enveredando já para aquele... Você acaba sendo direcionado para aquela área por conta, não necessariamente da área, mas você acaba também tendo um olhar por aquela área, por aquele ramo do direito, diferente da que você tinha antes daquele ambiente que você está ali estruturado. É muito legal, é por isso que eu acho muito importante o estágio. E é um erro que eu cometi de novo, mas assim, é muito importante o estágio. O quanto você aprende no estágio, no primeiro trabalho no escritório de advocacia, o quanto isso pode te direcionar para a tua vida profissional. Você vai seguir aquela carreira, você pode seguir aquela carreira para sempre, dependendo da tua experiência que você teve, do ambiente que você aprendeu. E você vai testando. Então, assim, tem estratégia para conseguir um bom estágio. Se você já tem essa área, você já tem essa área definida, você escolhe um estágio já direcionado com aquilo que você quer desenvolver. Não necessariamente o melhor valor. É claro, também tem muita gente que escolhe, tem necessidades e tal. Mas se pudesse eliminar esse quesito de necessidade financeira, que eu digo, no estágio, escolha um estágio. Se você já tem definido a sua área, escolha um estágio que possa reforçar a experiência prática daquilo que você já tem afinidade. Se você não tem afinidade ainda com uma área decidida, escolha um estágio onde você possa explorar a figura daquela... né? Ter espaço para entender. Você entra às vezes numa estrutura de um escritório, eu vou para o escritório grande porque eu vou para o escritório fulano de tal, que é o bambambam. Mas muitas vezes você não tem proximidade com as pessoas, com os sócios. Você não tem proximidade com o coordenador da área, você não troca experiência legal. Você está lá, é um braço. Às vezes pode ser muito mais interessante você entrar no escritório menor, onde você tem contato e constrói junto. Que você aprende, aí você cria afinidade. Então foi um pouco que aconteceu com vocês, não aconteceu comigo. Mas eu percebo isso muito claro, quantas decisões erradas a gente toma na época de faculdade, na época de estágio, na época do primeiro emprego, na época do primeiro trabalho, do primeiro cliente, essas coisas. Né? É a fase de errar. Mas se a gente pode aprender com os outros, olha, essa questão do estágio, eu vejo agora com muito mais evidência a importância, porque a gente não tinha, né, estagiário lá no escritório. E aí veio um outro colega para somar com a gente e ele trouxe, olha, eu tenho um estagiário. Então, assim, eu vejo o quanto a gente está fazendo a diferença para o nosso estagiário, porque, olha, a gente vai reunir, eu quero que tu participe. Então, ele já está acompanhando a gente nas reuniões, ele já está entendendo como é que funciona, como é que aborda o cliente, como é que conversa. Vou ao fórum, vamos comigo. A gente vai lá, despacha com o juiz, despacha com o assessor, vai na UPJ, né? Olha, tem um prazo para fazer. Quer ver aqui como é que faz? Quer ver como é que faz um PJE? Então, assim,
Essa vivência é fundamental nessa né? fase A gente do cara. não teve isso, mas eu fico pensando, nossa, tá agregando muita E coisa. às vezes você vai para um escritório bambambam grande, não pelo escritório, porque é a estrutura que funciona assim, mas se você está definindo a sua carreira e você pode não colocar o peso do financeiro na sua decisão, escolha um escritório onde você possa ter esse tipo de relação que vai te construir, vai te... E eu ainda ia dizer assim, mais. se tu tens condições de não colocar o peso financeiro, até se for de graça vai, porque é um investimento que tu tá fazendo. Tu não paga na faculdade privada, de particular, tu não paga para Qual aprender. o preço de definir a sua carreira? Exatamente, entendeu? Então Foi o que aconteceu com vocês dois. A experiência em cada uma das áreas. Então foi assim que o direito de família te abraçou. Foi assim, gente. Que legal, que legal. Nós encontramos assim. Que bom. E você trabalha até hoje com direito de família, isso faz quanto tempo? Não, olha, cuidado, é perigosa essa pergunta, mas 5 anos só de direito das famílias. Eu já comecei. Já começou e ficou. Legal. Comecei e fiquei. Legal, é muito diferente assim. Eu olho vocês dois assim e vejo assim, é muito diferente da minha realidade. Eu fui eliminando áreas, eu fui checando. Eu gosto dessa, não gosto dessa, não gosto dessa, eu gosto dessa, eu gosto dessa, eu gosto dessa. E tem muito essa questão de afinidade mesmo. Eu já tentei nesse período, vou também para direito do trabalho, né? Gente, é uma questão muito complicada. Ou então é empresarial ou ações de construtora. A gente não escreve com aquela mesma vontade, né? Aí você tem que conciliar esse sentimento. Não tem como ir pra frente assim, né? É o tipo de Sem problema a que você gente quer resolver. ter Tem problema que você tem tesão de resolver. eu tô aqui, vou sentar, vou escrever, porque eu sei o que eu quero aqui, o que essa pessoa quer, né? E diferente de tu atuar numa área que tu não tem afinidade. Vai ser muito mais difícil, né? Tu fazer todos os atos daquele processo se é uma área que tu não tem nenhuma afinidade. A gente teve uma discussão aqui em outros episódios assim, na diferença entre nicho e segmento de mercado. Me parece que você escolheu o direito de família é um nicho. Você está escolhendo direito, não importa quais as circunstâncias que aquele direito de família cai, que aquela discussão sobre o direito das famílias cai na tua mesa. Mas me parece que essa é uma boa definição de nicho. Você atua em direito de família com este nicho. Não é especificamente um segmento X. Eu atuo com direito de família para holdings familiares, que é uma outra coisa. Mas é direito de família como nicho mesmo de área de atuação, né? Chega de tudo. Chega de tudo, mas até essa outra construção, ela tá vindo, né, com o tempo. Eu defini o meu nicho, tá aqui, direito de família. E aí, de acordo com o que tu vais, né, descobrindo, trabalhando ali, tu vai vendo outros segmentos, né, que tu também pode te direcionar, né, planejamento matrimonial, divórcio. Tu vai também criando uma... Patrimonial também, assim, Sim, tu vai, aí tem com a hold, família. né, e isso acho que vai surgindo mesmo com a experiência, com a prática, e também na medida que você vai... estudando mais, até porque o direito de família a gente tem a todo momento mudanças, né? Hold familiar, né? Planejamento matrimonial, sabe? Vão surgindo coisas novas que aí você, à medida que você vai, né, trabalhando, ganhando experiência, tu vai descobrindo também se tu vai segmentar a tua atuação, né? E isso também é muito legal. Já está segmentado, tem alguns, eu vou chamar de subnicho, mas não é subnicho, na verdade. Um segmento de mercado dentro do nicho. É uma segmentação, né? Na verdade, eu estou ainda nessa atuação ampla, mas confesso aqui que estou direcionando a minha advocacia para uma advocacia colaborativa, né? Que é uma outra forma também de atuar em direito das famílias. Seria isso, eu fiquei curioso, né? Agora, colaborativa. O meu primeiro contato com a advocacia colaborativa foi na PUC, né? Em uma das aulas da PUC, uma professora trouxe essa atuação, que já é dela, para a gente, e me despertou muito interesse, porque o que acontece? O direito das famílias no judiciário muitas vezes é frustrante, né? Porque assim, frustrante no sentido de que eu tiro do pai, por exemplo, do pai e da mãe, o direito de decidir sobre a vida daquela criança e entrego esse poder de decisão a um terceiro, né? A um juiz. Entendi. E assim, nem sempre esse juiz ele vai ter mesmo esse feeling, né? De decidir sobre o que é o melhor para aquela criança ou adolescente. E às vezes as decisões elas são muito distantes,
daquilo que pai e mãe queriam, né? Então, a advocacia colaborativa, ela está trazendo uma atuação fora do judiciário, né? Com advogados capacitados, né? Na advocacia colaborativa, que funciona não só com advogados, trabalha também com profissionais de outras áreas, trabalha com psicólogo, trabalha com terapeuta, faz essa junção, monta-se aí um cenário para que aquela família consiga definir plano de parentalidade, consiga definir os assuntos que são da sua intimidade ali fora do judiciário. Fora do judiciário. É meio que tu tá... a advocacia colaborativa, ela trabalha para evitar um litígio, por exemplo, vai acontecer um divórcio natural, relacionamentos podem acabar. E aí, para que se evite aquela guerra por guarda, você faz um trabalho meio que preventivo, é isso? Não, a gente atua não é um preventivo, porque a gente já está ali... Na fase de um divórcio. litígio, O divórcio já ele já está ali... Já está instalado no judiciário, já tem ação inicial, Não, veja bem. Só tem um conflito ali. O casal decidiu que vamos aqui nos divorciar. Sim. Então, a nossa advocacia colaborativa é no extrajudicial para direcionar aquela família a estabelecer como é que vai ser o divórcio, estabelecer as questões relacionadas aos filhos, guarda, convivência, um plano de parentalidade, né? É uma espécie, é uma analogia, é uma espécie de arbitragem, assim, foge do judiciário para ir para arbitragem. Boa analogia. Tá, legal. Você define todos os requisitos e todo mundo vai ter que andar naquele corredor ali, não pode fugir daquele. Exatamente, a gente assina, né, também documento para que a gente não entre no litígio. Você não vai discutir o mérito depois do judiciário, você vai discutir apenas a execução daquilo que ficou ali. É mais ou menos isso? A gente poderia pensar em uma transação extrajudicial que vai se homologar judicialmente, né? A gente já chega no judiciário... já como tudo pronto. Tudo mastigadinho, todos os litígios que porventura possam ter existido nessa relação já estão dirimidos para o judiciário dizer, olha, doutor, foi assim que a gente decidiu no melhor caminho. Exatamente. Até como estratégia de mercado também isso pode ser possível, viável, pode ser boa, porque você não tem duas partes conflitando. Você está falando de mercado para advogado. Né, mas elas estão ali... Com sentido colaborativo, entendi. Com essa intenção, e seus respectivos advogados também estão ali, né, para fomentar esse acontece viés. muito no direito americano isso, né? Assim, eu já vi muita série, a gente já trouxe alguns paralelos aqui em outros episódios de séries, filmes, quanto isso influencia nós, enquanto seres humanos, a escolhermos o direito, né, para replicar essas inspirações. Mas acontece muito no sistema americano de você... Essas transações em todas as áreas, você gravar, já deve ter visto em séries e filmes, gravando depoimentos e assim, isso tem valor judicial automático, assim, se você vai lá, tanto que quando tem uma declaração constrangedora, a pessoa fecha, desliga a câmera, então mais ou menos funciona, você prepara tudo lá e depois vai para o judiciário só para executar lá, no caso. Mas aqui você faz por causa da homologação, até porque acho que a lei exige, principalmente quando tem menor, a lei exige tem que ter manifestação. Mas eu tô bem apaixonada por esse caminho agora. É muito mais prático. Tudo que torna eficiente o direito é apaixonante. Me corrige se eu estiver errado. Mais uma vez, eu trabalhei um tempo no direito das famílias, mas trabalhei pouco. Mas a sensação que eu tinha naquela época é que, assim, normalmente isso era muito difícil por dois motivos. Primeiro porque, enfim, é um relacionamento que se acabou, é difícil. O ânimo não é. O ânimo não é, mas também o profissional da outra área talvez criava uma certa dificuldade para chegar no acordo, seja por uma questão de, se eu não fizer eu não vou ganhar honorários, enfim, eu não sei se essa realidade mudou, como é que tá, eu me lembro que na época tinha os advogados, que eram os advogados tidos como beligerantes, que era muito difícil ter do outro lado, porque você não tinha uma advocacia técnica, você tinha uma advocacia muito mais beligerante do que, no sentido, não preventiva, mas no sentido de chegar a um consenso, entendendo que, assim, pelo menos essa é a minha percepção, o direito das famílias nunca ou quase nunca a gente vai conseguir
Colaboração. Não, a gente nunca vai conseguir, assim, mesmo que o juiz sentencie, não necessariamente aquele litígio vai estar apaziguado, porque assim, enquanto as partes efetivamente não se... Cara, é assim, o judiciário sempre vai ficar aí, recorro, e não acaba. O direito das famílias acabava quando uma das partes cansava e vamos fazer um acordo. Isso acontece muito até hoje. A gente tem processos aí que são arrastados por 3 anos, né? E chega um momento que a gente vai fazer acordo. Então, assim, a gente trabalhou 3 anos e a gente vai acabar fazendo um acordo. Por que a gente não fez acordo no começo? É claro que nem todo caso, né, vai ser possível a realização de um acordo. Isso a gente também tem que ter consciência. Sim, né? sim. Mas tentar e fazer essa... Se você tiver o espírito para isso... acho que o sentido da advocacia colaborativa no direito das famílias é isso, é você ter, você ânimos pactuar, mesmo, né? De tá ali pra... pactuar, exato, com ânimo de colaborar. Pode não dar em nada, mas o ânimo ali é de E eu colaborar. acho que isso faz muito sentido, porque a sensação que eu tenho é que, assim, os litígios no direito das famílias, às vezes nem sempre, mas às vezes a maioria porque uma pessoa não ouvia a outra, de escuta mesmo. Às vezes você consegue resolver escutando e entendendo o que aquela pessoa quer para, sabe, entendi o que ela quer. Então a gente consegue chegar num local comum de acordo e a gente consegue fazer esse acordo. Há muita mágoa, o que é trazido para essa mesa. É uma confusão muito grande, né? E por isso envolve sentimentos também muito íntimos, sentimentos da nossa atuação, né? Porque assim, eu sempre tento antes, né? Claro, quando não há uma situação muito séria, uma questão de violência doméstica, enfim. Mas a gente sempre incentiva o resolver de forma consensual. Mas uma grande dificuldade, e principalmente falo daqui porque é onde eu atuo, é esse senso mesmo da classe mesmo, da classe, que está muito enraizado na nossa cabeça, que tem que resolver no judiciário. Quero ganhar. Tem que eu quero ganhar, eu quero ganhar a causa. E aí ninguém sai ganhando no final das contas, porque tu vai trabalhar por anos, né? É um processo que vai te dar um trabalhão e que talvez tu não seja remunerado da forma como tu esperavas que fosse. Né? Por inúmeras vezes a gente marcou reunião com o advogado, outra parte, com o cliente. A gente fala uma coisa, o advogado fica mais exaltado do que o cliente, né? Então a gente já inviabiliza ali, porque sou eu que vou passar essa segurança para o meu cliente. Sou eu que vou passar essa tranquilidade para ele, né? Então a partir do momento que eu já chego ali com um ânimo mais aflorado do que o meu cliente, eu já estou botando tudo a perder. Né? Por isso a importância também dessa capacitação. Eu não estou capacitada ainda pelo IPBC, que é o instituto que está fazendo, é uma certificação internacional, inclusive, que é necessário. Não tenho como dizer, vou atuar dessa maneira. Mas tem muitos elementos que precisam ser estudados para que a gente tenha essa capacidade. Afinal de contas, acho que nós fomos treinados para litigar, né? Nós não fomos treinados para sentar e conversar e resolver de forma autônoma, né? Tirar o Estado disso, né? A gente sempre quer trazer, porque a gente tem também essa... Sempre tem razão. É o negócio da ter razão. Tu vai ver só, o juiz vai me dar razão. Exatamente, tem muito essa questão pessoal também, né? Que a gente acaba trazendo. A gente acaba formado nisso. Agora, também tem uma dificuldade, você falando aí de a gente tem que ter a classe, os advogados, mesmo em defender interesses que nascem de maneira opostas, mas a gente tem que ter um intuito de colaborar, porque necessariamente, e eu estou falando isso por intuição, mas necessariamente no caso do direito de família, a melhor resolução é a paz. Certo? Assim, com certeza. Porque tem uma família ali que vai conviver mesmo separada, mas vai conviver, especialmente se tiver filhos, especialmente se tiver filhos. Mas você vai ali ter uma ligação eterna e assim, a paz é a maior vitória para eles, e que não significa necessariamente a vitória judicial. Mas assim, eu não sei se isso também está correto o que eu vou falar, mas parece assim, quando tem um divórcio, quando há necessidade de chamar um advogado para consultar sobre uma determinada relação, geralmente quem vem é o advogado mais próximo de um e o advogado mais próximo de outro, que não necessariamente é da área.
Isso é muito comum, certo? Sim. Eu sei porque eu já fiz isso. Eu já fui consultado várias vezes para fazer divórcio. Já fiz. Assim, eu sempre... Quando é consensual, para deixar claro, Não, né? essa consensualidade ela foi construída. Você Sim, sabe o caso, sim, mas sim, assim, a sim, consensualidade foi construída. Mas eu prefiro, quando vai pro litigioso, assim, a briga, eu falo, cara, melhor chamar alguém especialista. É melhor chamar alguém especialista. Se for para ter consenso, vamos lá, a gente orienta, abre mão daqui, faz dali, especialmente a questão patrimonial e tal. Isso acontece. Sim. Agora, tem muita gente que vai assim, a esposa, o cônjuge A vai chamar o advogado próximo dele e o cônjuge B vai chamar o advogado próximo dele. Muitas vezes não é a proximidade, a especialidade do advogado. E ele já entra com esse espírito de ganhar, porque essa é a realidade da advocacia. Ele é formado nisso, né? Tipo, a gente é forjado na vitória. O advogado bom é aquele que ganha, não que resolve o problema. Exatamente. Então, mas assim, imagina que no direito de família, como é uma área muito palatável, é isso que eu estou dizendo, a vantagem e a desvantagem de ser uma área que está no dia a dia de todo mundo. Por exemplo, um estudante de direito, ele não tem o sonho de ser um excelente advogado de, sei lá, uma área mais específica. Tributário. Se ele não tem... Tributário, sim. Acho que previdenciarista talvez seja a área desse teu exemplo. Não, é porque o previdenciário também tem uma relação familiar ali próxima que traz a realidade. Mas são áreas que traz é muito palatável. O cara sabe por onde anda o direito de família, ele sabe por onde anda o direito criminal, pelo menos acha que sabe. Direito trabalhista, isso está próximo dele. Ele sempre tem um amigo, um parente que conviveu com alguma relação ou de direito de família, ou direito criminal, ou direito de trabalho, previdência e tal. Agora, o cara não tem geralmente uma proximidade com crime ambiental. Então, dificilmente o cara... O ambiental tem aquela questão da militância também, que também atrai uma certa proximidade e identidade. Mas tem áreas que não trazem essa identidade. Societário. O cara, eu vou ser advogado societário. Difícil o cara criar isso desde a faculdade, eu vou ser o advogado societário. Não, ele quer ali, é familiar. Então todo mundo acha que sabe alguma coisa. Aí o cara traz o advogado, o cônjuge A traz o advogado amigo dele, o cônjuge B traz o advogado amigo dele, e eles vão com o espírito ali do que eles sabem da faculdade, né? Que não é a realidade deles. Uma regra isso geral dificulta muito. Imaginei. Dificulta muito, né? Porque a gente não consegue ter uma análise também da outra parte, dos riscos, né? A gente não consegue ter uma... Imagina, um preparo próprio para a causa, assim, não que ele não esteja despreparado, mas é um preparo para resolver o problema e não para ganhar a causa. E até de entender mesmo o todo, né, para poder conduzir essa nossa conversa de uma forma mais eficiente, né? Por exemplo, vou dar exemplo de uma última conciliação que eu fiz, uma tentativa de conciliação no interior. Tentei fazer, era um advogado criminalista que era amigo, né, da outra parte e aconteceu Mas isso tinha pelo mesmo. menos violência doméstica envolvida Não no meio? tinha, é um divórcio bem tranquilo. Então assim, doutor, vamos conversar, vamos ajustar, uma situação bem específica, né, bens a partilhar, vamos... esses bens aqui são bens subrogados em outros, né? Bens anteriores ao casamento, né? Que foram bens... Então essa conversa foi mais dificultosa para ele, porque para ele entender, mas realmente isso vai fazer alguma diferença? Porque eu vi o documento, eles compraram durante o casamento, então isso vai entrar sim na partilha e tudo. E assim, ter essa conversa é um pouco mais... Bater na pedra, assim. Entendeu? Porque assim... Não que o advogado que seja pedra, é só um momento. Não, é só porque de fato não é... No direito de família é uma pedra mesmo. Não é a área, né, de atuação daquele advogado. Mas é a não área. Né? É a não especialização. Então, assim, vamos apresentar uma proposta, vamos tentar fazer um acordo. O bem que não foi subrogado, que foi de fato adquirido na constância, é esse, vamos fazer? Quer fazer? Não. Então a gente não vai fazer mesmo. Não tem aquela conversa, não tem aquela... A pessoa acha que fazer um acordo é uma confissão, assim, se eu tô querendo fazer um acordo é porque eu já tô perdendo algo, já vou perder o caso. Assim, cara, não tem nada a ver, assim, é aquela da... Você tem muito mais a perder no processo do que na... Na briga, a briga você perde muito mais pela briga do que pela resolução ali pacífica. E assim, é aquele negócio assim, se o cara tá propondo acordo é porque ele já sabe que ele não tem segurança na tese dele. Aí
E se você não entra com esse espírito de colaboração, de fato, é difícil. Imagina que é um dos perrengues aí da advocacia de direito de família, porque todo mundo acha que sabe, porque é uma matéria palatável. Sim. e acaba... E o que você acha? Você já falou assim, já respondeu de certa forma, é uma outra pergunta. Mas eu sempre faço a pergunta, nessa série eu estou fazendo. Quais as habilidades, assim, o que um advogado de família precisa ter apurado, assim, que senso, que skills, né? Seja, claro, você já falou aí de hard skills, que são aquelas, o próprio que é a especialização, a linguagem do direito de família, as estruturas que regem essa área do direito, mas assim, as soft, né? Aquelas habilidades que, imagino que negociação, você já falou, espírito colaborativo, é uma das, você tem que ter, assim, traz muitas vantagens para o desenvolvimento da advocacia, independente de para quem você está advogando. Mas se você tiver um espírito colaborativo, você falou, isso já traz vantagem no exercício da advocacia de direito das famílias. O que você acha que outras habilidades aí? Habilidades, características exato. do direito das famílias. Do advogado, do profissional. Primeiro, assim, e são características que eu tô sempre me observando, tá? Claro. Sim. Muitas vezes a gente não cumpre. Que eu tenho que estar o tempo inteiro policiando. Primeiro, a capacidade de escuta. O advogado de família, ele tem que trabalhar a sua capacidade de escuta. Não tem como eu não trabalhar isso, porque o meu cliente, ele não vai atrás do advogado, ele vai atrás da pessoa que vai resolver ou dar as soluções de questões íntimas, né? Tem uma certa vulnerabilidade naquela situação. O meu cliente, ele é vulnerável, ele chega até mim magoado, ele chega até mim preocupado, e não é preocupado de coisas que têm valor, né? O meu cliente, ele me traz a responsabilidade de solucionar coisas ou de direcionar assuntos que para ele não tem preço. Sim. Né? É a guarda do filho, ele através de mim vem buscar garantir a convivência com aquele filho. E muitas vezes a questão patrimonial, mas ela tem uma interferência na relação patrimonial com os filhos. Por exemplo, vai dividir uma coisa que eu estava guardando. Já vi casos assim. Eu estava juntando para fazer tal coisa. Vou dar um exemplo. Eu juntei a vida inteira porque eu tenho o sonho de levar meus filhos para fazer um intercâmbio quando tiverem tantos anos. Deixa eu dividir agora, a pessoa vai gastar e eu não vou cumprir o meu objetivo. Então, a questão patrimonial é importante também. Muitas vezes porque ela está vinculada a um objetivo nessa relação do cônjuge A e B. E talvez esse seja um dos motivos do litígio, né? Exato, muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas... assim, tem a questão patrimonial, mas tem muito a questão do íntimo mesmo, né? Eu trago pro processo mágoa, eu trago para o processo questões que não foram resolvidas, então isso acaba dificultando muito tudo, sim, né? Eu não consigo ser imparcial quando eu vou falar, nem digo tanto da divisão do patrimônio, como uma questão mais prática mesmo, né? Mas eu não consigo ser imparcial para tratar da guarda, eu não consigo ser imparcial para tratar da convivência, então dificulto muito mais a resolução daquilo em razão desse outro cenário, né, de mágoa e tudo. Então, uma característica que a gente tem que estar sempre ali. Escutando. Não dá pra gente ser prático, né? Não dá pra eu fazer, me manda um formulário aqui, responde isso aqui. Eu entendo que na advocacia familiarista não dá. Eu tenho que desenvolver a minha capacidade de escuta. Eu tenho que receber o meu cliente, eu tenho que oferecer um café, eu tenho que escutá-lo, pegar na mão mesmo, abraçar. Porque a minha função ali, ela é interdisciplinar, né? Eu vou tratar ali do direito, vou dizer qual é o direito, qual é... Você tem que acolher também. Mas eu vou ter que acolher, né? Então, capacidade de escuta. Eu lembrei de uma... Eu já falei isso aqui também em outro episódio. Eu lembrei de uma... Eu estava ouvindo uma história, um podcast sobre... enfim, de como se diferenciar no mercado. Então, eu vi a história de um escritório, se eu não me engano é no Paraná. E é muito legal, assim, eles são especialistas em direito de famílias. E ela fala assim, cara, ela montaram um escritório e cresceram o escritório do lado para montar uma
um espaço com psicólogo, com brinquedoteca, tem um funcionário no escritório que está ali cuidando das crianças, porque eles atendem tanta gente e a forma como o cliente chega, geralmente traumatizado, com mágoa e tal, nessas circunstâncias, vai visitar o advogado sei lá, com filho pequeno, com criança no colo, isso compromete o atendimento, a pessoa não fala, muitas vezes o cônjuge que está procurando não fala o que quer falar para o advogado, porque o filho está junto. Isso aconteceu aqui com a gente já. De ter meias palavras, eu falei, não, a gente marca numa outra ocasião e tal, porque não quer falar na frente do filho. Muitas vezes a pessoa talvez não tenha esse filtro e acaba falando na frente dos filhos que não deve falar do outro cônjuge. Então eu achei uma sacada genial, assim. Eu não sei o quanto representou de custo e se isso é sustentável, mas como ideia, como conceito, é muito legal. Eles aumentaram o escritório, trabalham só com direitos de famílias e eles tem um espaço ali de acolhimento para a estrutura que chega daquela. Enfim, eu não sei se é só com mulheres, no caso de família, se é direcionado para o segmento das mulheres que estão divorciando. Mas, intuitivamente, eu achei que era, porque chega com os filhos pequenos, e a estatística, geralmente os guardas ficam com as mães, e chega assim, separa. Chegou dentro do escritório, separa, tem um cuidado, a menina fica brincando, tem uma pessoa ali responsável, tem um atendimento ali para. E a pessoa entra na sala de reunião para atendimento do advogado e fala, tu tem que falar. Então, para mim faz todo sentido. Faz sentido, né? Achei muito legal essa ideia. Eu vi outro dia também, eu tenho um professor que é o Conrado Paulino. Ele também, não sei se é de repente até o mesmo que a gente está falando. A área de atendimento dele é um sofás, assim, não tem uma mesa, né? As pessoas sentam num círculo e a reunião é feita ali, né? Tem essa questão de trazer mais pessoalidade, mais acolhimento no atendimento. Que essa área e esse segmento a demanda dele, da atuação dele. Cara, que bacana. Outra coisa também que é muito importante, que eu fico o tempo inteiro também controlando. Como os nossos clientes, eles vão trazer muitas questões da vida íntima, muitas questões delicadas, né? Até por isso a gente tem o segredo de justiça, né, nas ações que envolvem divórcio e guarda, porque eles vão trazer muitas questões delicadas. Sim. Muitas vezes essas questões, principalmente quando a gente está tratando de crianças, isso vai te tocar de alguma forma. Isso vai lá no teu particular mesmo. Então, assim, uma outra característica que a gente tem que estar sempre observando é ter equidistância, né? A gente vai, atende, acolhe, mas ficar sempre atento em não se envolver aquele problema como tanto, porque a partir do momento que eu me envolvo, não no mesmo nível que o meu cliente, mas em um nível aproximado ao meu cliente, eu deixo de ser a razão e passo a ser emoção, né? Eu tenho que ser ali a parte técnica, né? Talvez isso seja um pouco distante para vocês, porque vocês de fato não lidam, né, com... Não, mas as 2 vezes que eu lidei, eu me envolvi completamente. Pois é quando vem ruim. Criança, tá acontecendo tal coisa, a gente começa a se envolver. Então, nesse caso eu tô me envolvendo mais do que eu deveria. Então a gente tem que estar sempre atento também em manter essa equidistância até para... Ou seja, o advogado familiarista ele precisa ir pro divã para entender o que é ele e o que é o problema do cliente dele, né? Porque às vezes ele viveu ou vive alguma situação de litígio e traz, é difícil, né? O ser humano é humano, é uma questão humana, não tem, é difícil você afastar. E assim, eu falei, das 2 casos que foram recentes, cara, eu trouxe total pra dentro, assim, falei, tá vendo? Não sei o que, sabe? Eu me peguei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Ainda bem, mas isso é difícil, né? Foram 2 casos consensuais, felizmente, 2 casos consensuais. Se bem que tem um que tá tramitando agora que não é, mas enfim... Mas os 2 casos foram resolvidos de maneira consensual, felizmente, mas deu trabalho, sabe? E eu me envolvi, eu confesso. Eu confesso que, assim, um dos motivos de eu ter fugido do direito das famílias é justamente essa questão da equidistância. Eu não tinha, na época, pensando nessa palavra bonita, equidistância, por isso que é bom. É isso que eu fico sempre lembrando, Vanessa. Vamos lá. Mas eu tento fugir do direito das famílias, mas às vezes o direito das famílias vem por conta da questão da violência doméstica, que tem ali uma interdisciplinariedade entre
enfim, o criminal e o direito das famílias. E nesse ponto específico, eu queria até te ouvir uma questão um pouco mais técnica que para mim ainda não fez sentido, porque eu sou do criminal. Quando a Lei Maria da Penha foi criada, ela foi criada majoritariamente pensando em crimes. E um dos instrumentos que para mim é maravilhoso, é uma puta evolução, chama-se a medida protetiva. Sim. Para mim é inquestionável. Mas a minha visão sempre foi: a medida protetiva é uma cautelar do processo penal. Mas recentemente isso está sendo aplicado aqui no estado do Pará, de um modo geral. Criou-se uma figura sui generis da medida protetiva, que ela não é uma cautelar do processo penal. Ela é uma cautelar para proteger a mulher, mesmo que não tenha processo. Aí tu consegues me... Porque para mim não faz sentido nenhum. Porque assim, a medida cautelar processo, né? como processo, principalmente porque eu estou pensando com a minha visão pequena do direito criminal. Eu entendo que é para proteger a mulher, para mim isso não é dúvida. É uma cautelar do processo penal, então se eu tenho um inquérito em apuração de ameaça, de violência patrimonial, de violência psicológica... Que nem sempre vai existir, né? Vai do conflito, às vezes. Sim, exatamente. Mas assim, tem algum crime, na minha visão sempre tem que ter algum crime, algum inquérito a ser apurado para ouvir testemunha, para justificar uma cautelar. Mas o entendimento hoje é que eu não preciso ter inquérito e a medida cautelar não necessariamente é uma medida cautelar, por exemplo, de um processo de divórcio. Ela virou a medida protetiva, a mulher pode pedir a mulher pode pedir uma medida protetiva e não ter nenhuma cautelar. Não é vinculada a um processo civil, a um processo civil de divórcio, e não é vinculada a um inquérito virou policial. Virou um instrumento próprio. Virou um instrumento próprio. E para mim isso ainda não fez sentido. Faz para ti? Pois Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Qual é o nosso contato com a medida protetiva, né? A minha atuação ela não é só para mulheres, né? Eu atuo para mulheres e para homens também. Qual o contato que eu tenho? E eu vou falar um outro lado desse meu contato, não só para garantir aí a proteção dessas mulheres, né? Mas por uma questão prática também que eu te trago hoje aqui, peço uma medida protetiva, é concedido, vai para o judiciário, não há instrução, não há oitiva, não há audiência, vamos manter por 6 meses por uma questão de cautela e encerrou. Sim. Isso me espanta muito. Isso me espanta muito. Foi a minha pergunta que você fez. Foi exatamente. A minha preocupação é essa. Aí o que acontece? Como eu te falei, eu atuo também para homens, né? E o que infelizmente nós estamos acompanhando também é a banalização das medidas protetivas, né? De um instituto muito sério, né? Com um objetivo muito sério. Mas está havendo essa banalização. E não sei se há uma ciência de que procuro... vai ser concedido, não vai ser verificado, não vai ser averiguado nada. E aí, o que eu faço? Concedi a medida protetiva. Eu pego essa decisão aqui e eu vou usar no meu processo de guarda. E eu vou usar aquela decisão no meu divórcio, né? Então, esse é um lado que eu mais sinto negativo dessa aplicação hoje das medidas protetivas. Ela serve como defesa e instrumento de ataque em outro processo. Em outro processo. A defesa o que eu tenho percebido é que o que eu tenho percebido é, muitas vezes o cliente procura a medida protetiva, mas e aí? Não, é só porque o meu advogado de família disse que era importante a gente ter uma medida protetiva, porque ele vai usar. Eu falei, mas cadê o crime? Mas... Para mim, isso é uma coisa que me dói. É um instrumento de estratégia. O tratamento dessa medida protetiva como esse elemento sui generis, que não é vinculado a nenhum processo, a nada, é uma medida que estimula essa interpretação. Se eu não estou enganado, e eu quero estar enganado,
Esse entendimento partiu, inclusive, da professora Maria Berenice, que para mim é uma referência do direito das famílias, e uma decisão do STJ num RESP do Goiás, se eu não me engano, que criou isso. Para mim, assim, é uma coisa que eu ainda não... Foge, porque não é uma cautelar, é uma cautelar de nada. É uma cautelar para proteger a mulher, para preservar a integridade da mulher. Enquanto, né? Enquanto existe uma efetiva violência. Não precisa ser uma violência física. Pode ser uma violência patrimonial, pode ser uma violência e pode durar também muito tempo. Pode durar também muito tempo. Mas assim, hoje existem crimes específicos para isso. Exatamente. Mas tu entende essa vulnerabilidade a partir do momento que o juiz que recebe... Ele não instrui, ele não faz nada, porque ele fala, isso aqui é bobagem, mas eu vou manter. Automático. É bobagem, mas eu vou manter, não vou ouvir ninguém, mas eu vou manter. Tanto que os índices de negativa de medida protetiva é baixíssimo, é meio que tá virando rito automático. A mulher vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência, representa pela medida protetiva e bingo. Assim, se for para ser essa medida sui generis, eu acho que pelo menos a gente tinha que tirar da seara policial. A mulher pode fazer uma representação direta na vara de violência doméstica e pedir, ou até numa vara de família e pedir, olha, com base no dispositivo tal, eu quero uma medida protetiva. Para mim faria muito mais sentido do que eu ter que acionar a polícia para pedir. A polícia tem que ser acionada quando efetivamente há um crime, há uma violência. E disso eu sou um dos defensores da bandeira nesse sentido. Sim, a mulher precisa, a mulher está em uma condição de vulnerabilidade dentro de um relacionamento e ela precisa da tutela do Estado. Mas a partir do momento em que eu banalizo isso, para mim não faz sentido. Não, pode até se manter essa facilidade, talvez seja como instrumento para facilitar uma resposta rápida, mas que tenha um passo 2, né? Tenha uma forma de você controlar o passo seguinte. De início tem que garantir mesmo, né? A gente não vai deixar aí pela dúvida, a gente vai proteger, claro. Sim, claro. Mas quando a gente chega em um processo judicial, não estamos tendo a devida instrução. Não está vendo, né? Não vou E aí depois é utilizado como instrumento, como você falou, vai para guarda, vai para o divórcio. Eu vou pegar a decisão aqui e vou juntar na minha ação de guarda. As coisas estão muito se interligando, as matérias, né? Você tem a questão da Maria da Penha, na questão eu estou falando interligadas, tendo como centro o direito das famílias, né? Então, assim, a gente sempre também faz esse exercício aqui de quanto a área é interdisciplinar, né? Mas, assim, já passando para uma próxima pergunta também aqui, como é que o mercado hoje de direito de família ele está posicionado? Ou seja, falando agora, tirando um pouco o direito material propriamente dito, mas em termos de mercado, de atuação do advogado, como hoje o mercado está posicionado e hoje como advogado você acha que pode se posicionar com esse novo cenário? Eu pergunto isso, especialmente em direito de família, porque saíram dados, eu não vou dizer de onde, mas porque eu não lembro, mas eu ouvi que assim, os dados tanto de violência doméstica e dados de divórcio aumentaram muito com a pandemia. Né? Então, assim, é claro, convivência e tal, enfim, mudou a rotina de todo mundo e tudo que é novo, enfim, tem consequências. Mas os dados de divórcio foram muito grandes da pandemia. O que isso mudou em termos de posicionamento de mercado? Isso tem algum número que se você tenha percebido de taxa de divórcio ou complexidade das causas em relação ao divórcio por conta dessa mudança? Ou outras que podem ter acontecido no mercado? Olha, com certeza, gente. Eu acho que desde 2020, todo familiarista sentiu essa mudança no mercado. Nós fomos muito mais requisitados, porque questões de família foram, né, as famílias foram obrigadas a estarem mais juntas, né? As famílias voltaram a conviver ou começaram a conviver, né? A partir desse período de isolamento. Então, divórcios, realmente, a gente está trabalhando muito com divórcio desde que começou, né? Desde 2020. Eu não tenho números, né? Mas claro, a percepção aumentou. Aumentou não só os divórcios, mas também essa procura consultiva. Eu já não sei se foi de fato também um reflexo dessa situação de pandemia, mas
nós estamos hoje sendo muito mais acionados nessa atuação preventiva, porque a gente entende também que cria-se toda uma estrutura. Eu estou acompanhando que os números de divórcios cresceram, né? Eu estou acompanhando toda essa movimentação da sociedade mesmo. Então, as pessoas também estão nos procurando muito para fazer essa prevenção, né? Eu atendo muitas mulheres para fazer consulta preventiva, para se preparar para se divorciar, se for se divorciar. Isso antes de 2020 era muito menor. Eu não tinha esse ânimos aí de procurar, de buscar o advogado. E também a questão sucessória, né? Para eu entender como é que funciona, principalmente que a gente teve um número, né, de mortes muito grandes. Então, não só os inventários, né, aumentaram muito, mas também essa busca por testamento, essa busca como é que isso vai ser. Começaram a pensar coisas, né, que antes a gente não via as pessoas pensando, ou se pensavam, isso não chegava até nós. E isso tem um reflexo patrimonial também, porque eu acho que é o que mais gera o interesse, de repente, das pessoas planejarem outras formas. Aí, enfim, fala da holding, porque aumentou, por exemplo, o imposto, acho que no Brasil inteiro aumentou o ITCD, o ITCMD. Aumentou, acho que a alíquota aumentou, foi uma resposta mesmo, já com a crise da pandemia, aumentou mesmo, em termos de arrecadação. Enfim, tem a questão da holding, tem a questão tributária, a questão do testamento, a questão de investimentos que você pode, que não são considerados partilháveis, né, que você já faz a partilha antes, como previdência privada, por exemplo. Então, gerou uma corrida aí, talvez, pelo aumento de volume em mortes e tal, por causa da pandemia. Acho que aumentou uma corrida de busca para como ter uma interferência menor financeira após esse evento. Essa intenção de organizar tudo, né? Que antes talvez as pessoas não tivessem tanto. Acho que antes as pessoas não tinham essa sensação da morte ser uma coisa tão palpável, ser tão tangível. Um pânico, né? Gerou um pânico, porque enfim, eu, graças a Deus, na minha família não perdi ninguém, mas quantas pessoas a gente conhece que perdeu muitos familiares, então a morte passou a ser algo tangível. E aí, tipo assim, poxa, fulano de tal faleceu e não tinha transferido o apartamento pro nome dele ainda, isso vai ser uma confusão, não sei o quê. Aí, assim, eu acho que talvez, como a morte passou a ser mais tangível, acho que as pessoas passaram a tentar se organizar para fazer esse planejamento sucessório. Legal, então assim, mudou o mercado. E como se posicionar, assim, beleza, se isso foi uma percepção prévia, né, ou seja, começamos a perceber um movimento de mercado, vai ter uma mudança aqui, então seja planejamento, seja sucessório, ou, enfim, matrimonial, patrimonial, tudo. Se isso mudou, como o advogado responde a isso, assim, vendo esse barco, esse navio girando de direção, como é que o advogado se posiciona nesse processo, entendeu? Como é que vocês fizeram? Como é que você acha que pode fazer? Como é que... Dica, né? Para quem tá assistindo a gente aí. Então, muita coisa que está surgindo a holding, né? Nem todo mundo tá ciente de como é que funciona. O planejamento patrimonial, muita gente ainda não estava alinhado com essas questões. A gente estava ali alinhado com as questões mais gerais, né? O divórcio, guarda e tudo. Então a gente teve que, de fato, direcionar não só a nossa atuação, como também a parte de estudo mesmo, né? Olha, desde o início da pandemia, eu fiz pelo menos 3 cursos voltados para essas novas exigências, né, que a gente tava sentindo. Então, vamos começar, tá surgindo muito planejamento, tá surgindo muitas questões de sucessão, como é que a gente vai fazer isso? Então, houve, né, da minha parte principalmente, um investimento, né, nessa atualização, nessa busca de mais conhecimento. Por quê? O familiarista que ele para de estudar, eu acho que isso acontece em todas as áreas, mas o familiarista, ele fica muito prejudicado, porque o entendimento que se tem hoje, ele pode não existir mais
né, amanhã. Em um determinado momento, se podia criar em um pacto antinupcial, dispor da herança. Eu podia nunca pôde, mas em um momento, uns anos atrás, a gente teve uma decisão. Tem alguém para inventar, né? Sempre tem. Houve uma decisão nesse sentido. Então, vamos mudar tudo, pessoal. Agora a gente consegue dispor sobre herança de pessoa viva. Isso já voltou, né, a não ser permitido. Então, a maior dica para o advogado familiarista, né, vi uma movimentação diferente no mercado. Eu tenho que me preparar para aquela movimentação, porque ainda que eu saiba do direito material, só ele não é suficiente. Não responde a demanda que vem de Não lá. responde, porque a gente recebe demanda de N situações, né, que não estão lá. Então, a gente vai ter que investir em conhecimento, investir em conexões, né? Essa especialização que eu estou fazendo me salvou de muita coisa, porque vem muita coisa nova, né? E a gente precisa dessa conexão com outros colegas para entender como que aconteceu com ele e como foi que ele conduziu essa situação. Então, parceria, você está dizendo aí, parcerias, a gente tem que fazer conexões também e essa consciência, né, de direcionar. O mercado está se direcionando para tal ramo. Eu vou ter que me preparar para estar apto. Preparado quando esse barco está mudando, eu tenho que estar mudando junto, né? É engraçado assim, já falamos com 3 convidados de 3 áreas diferentes, previdenciário, criminal e agora família. Todo mundo fala assim, não, tem que estar atualizado porque se perdeu o fio da meada. Mas é uma realidade de todo mundo. É uma realidade do direito de um modo geral, né? A sociedade é muito dinâmica e o direito também é dinâmico, naturalmente isso, mas assim, uma coisa bem legal, além, e eu queria explorar isso contigo, porque é muito legal, assim, eu falei isso em off antes, né? O teu Instagram é muito legal, assim, de conteúdo, o marketing, no caso na área de vocês, é um marketing, uma estratégia de marketing diferente da minha área, por exemplo. Eu advogo mais para mineração, direito ambiental, etc. O meu cliente não está lá do outro lado do Instagram, certo? Assim, a minha área, não é nem área, não é nem nicho, é segmento já de mineração. Então você trabalha o tributário da mineração, o ambiental da mineração, o societário da mineração, muitas vezes, o regulatório propriamente mineral. Ponto. Beleza. Mas o meu cliente não está do outro lado do Instagram. O meu marketing, minha estratégia de marketing não pode ser reforçando, olha, se você tem uma mina, me contrata. Não pode ser assim, porque não é todo mundo que tem uma mina. Então, assim, tem áreas que é diferente, por exemplo, se você atinge diretamente o cliente. Então, direito de família, todo mundo tem mãe, tem pai, nem todo mundo, mas vai ter uma relação familiar que pode ser desfeita. Sim. Ou que tem algum conflito. Muitas vezes o conflito não é suficiente para uma ruptura, né, para um divórcio e tal, mas você tem um conflito, sucessões. Você tem pai, você vai ter herança, qualquer que seja. Mesmo que seja uma herança de dívida. Mas assim, todo mundo é teu cliente, todo mundo tem com o celular ali na frente e está acompanhando o teu Instagram, é teu potencial cliente. Sim. No meu caso não, diferente, então eu tenho outra estratégia. No caso do Gustavo também não, o cara não está assim, vou ser preso, então, assim, vou contratar o Gustavo. Você reforça a autoridade, você pode reforçar a autoridade, mas o grosso do teu marketing não pode ser direcionado para isso. No caso do direito de família, eu imagino. E eu acho muito legal, assim, o teu Instagram tem muito conteúdo legal. Não sei se você já tinha percebido isso antes ou se foi fazendo assim, porque tem que fazer marketing, eu fui fazendo e tal. Mas eu achei bem legal, os conteúdos que tu produz, tu posta, acho que é bem legal. E, assim, claro, direcionado para aquele cliente que está olhando Sim. diretamente. Então, faz sentido isso direto. Falei besteira? Não. E outra coisa que é interessante também a gente dividir, né, com quem está começando, que está assistindo a gente, de experiência minha mesmo também, que os meus clientes, eles já estavam, obviamente, com Instagram, com rede social, mas a partir do momento que eles ficaram confinados, né, isso subiu de uma maneira, né, gigantesca. Eu não me posicionava na rede social antes da pandemia.
A Porque pandemia eu foi tinha divisor de águas relações, pra né? todo mundo. Eu estava ali nos lugares, eu já me apresentava advogada, ainda que, né, que não, né, de forma tão nítida, mas eu já conversava. Eu sou advogada em qualquer ambiente, né? Claro. A gente só vai regulando aí. Mas a partir do momento que a gente ficou confinado, não tinha mais isso. Eu não tinha mais rotina de fórum, eu não ia mais para reuniões, eu não encontrava mais pessoas. Então eu fui empurrada para o digital. Vanessa, isso tem que estar também no digital. E aí eu comecei, acho que em junho de 2020, né? Sério? Em junho Recente, de 2020. então, É muito recente. É muito legal, cara. Eu já tinha feito antes um curso de empreendedorismo jurídico, em 2019. Eu tinha acabado, mas não tinha colocado em prática porque estava confortável. As coisas estavam acontecendo mesmo sem estar no digital. Estavam acontecendo, então estava tudo bem. Mas quando a gente recebeu esse baque, né, o que eu vou fazer agora? Era uma coisa que já devia ter começado, obviamente. Não, que começou antes, surfou legal na pandemia. Pô, mas foi muito legal, assim, E isso agora, digo para vocês, que é uma das minhas principais vias de captação hoje. Ah, que legal. Direto, papum. Teu cliente está do outro lado da tela. O meu cliente está lá e quando o meu cliente não tá, o irmão dele tá, Exato. a tia dele tá. Então, assim, não chegam até mim só as pessoas que efetivamente me seguem. Outra coisa também, nem todo mundo que é meu cliente que chega até mim me segue. Por quê? Eu não quero que vejam que eu sigo uma advogada de família. Vão achar que eu já estou pensando em me divorciar. Exatamente. Mas me conhece, chegou até mim como? Através do Instagram. Ah, mas eu não te vejo por lá. Eu não te sigo. Eu te acompanho, mas eu não te sigo. A pessoa te procura... É tipo terapeuta. Não vou seguir minha terapeuta, porque senão vão pensar que eu estou fazendo terapia. Exatamente. Cara, que curioso isso. Mas... E o mais curioso, assim, o mais legal é você ter conseguido perceber isso. Ou seja, isso não é um problema necessariamente se você conseguir contornar ele, né? Então, assim, você respeita a forma de pensar do teu cliente e faz o marketing, assim, o conteúdo tá lá e o cara vai ver, mesmo não te seguindo. O que é legal isso... naquele ambiente, né? É isso que a gente tem que pensar. Foi a primeira pessoa que falou aqui pra gente que as redes sociais estão trazendo cliente direto. Mas não como um reforço de autoridade, é também como captação efetiva. Tem um funil de vendas ali, efetivamente. É muito legal você admitir isso também. Sim, e assim... Você canaliza a tua estratégia de captação para isso, para reforçar isso. E tu não tens uma quantidade de seguidores, vamos dizer assim, grande, mas tu tens uma quantidade de visualizações, porque as pessoas estão vendo o teu perfil, né? É o que importa. Assim. É o que importa. E aí tu consegue até fazer uma métrica de, olha, tantas visualizações... O sonho de captação de lead é isso, é você ter esse número. A cada X visualizações se transforma um cliente. Não, e outra coisa, ampliou também a minha área de atuação. Né? Antes eu atuava Belém... Castanhal, sim. Mãe do Rio, que é a cidade, né? Eu sou de Mãe do Rio. Então, eu tinha essa área de atuação. Hoje, eu atuo em muitos estados. E no Brasil inteiro. Porque também, novamente, o que a pandemia nos trouxe? Essa possibilidade. Não, antes, o meu cliente de família, ele queria me ver, né? Ele queria estar perto, ele queria ser recebido. Agora, as pessoas... Ele topa. Eu atendo no Rio Grande do Sul, faço pacto antinupcial para a pessoa do Rio de Janeiro e nunca vi essa pessoa, né? Mas antes eu não sentia que havia essa... Era uma barreira antes. Era uma barreira, né? E eu só atingo essa pessoa lá no Rio de Janeiro através das minhas redes sociais. Claro. Né? Antes isso não ia acontecer. É sensacional perceber isso, cara. E o dia que você tiver um número X, fala pra gente assim, cada X visualizações eu tenho um cliente. Essa é uma métrica que todo negócio precisa e que nem todo mundo, acho que é até muita gente. Mas pouca gente consegue identificar essa métrica. Assim, pro seu negócio você conseguir esse nível de conversão. Porque você já sabe, sabendo desse nível de conversão, você já investe naquilo. Sim. Eu não tenho ainda, mas o que eu já estou fazendo? Eu anoto todos os meus clientes captados, né? Uhum. E eu faço referência de onde aquele cliente veio, né? Veio por indicação de outro cliente, veio por ter me conhecido no fórum, em algum lugar, e veio pelo Instagram. E já
né, com toda certeza, digo para vocês que muita gente hoje vem das redes sociais. Que legal. Muita gente mesmo. A gente faz divórcio sem nunca ter encontrado o cliente. Tem áreas que dá para ter essa relação. Eu tô falando aqui, eu tô falando isso pelo cheiro, né? Mas família, previdenciário, trabalhista. Porque assim, do outro lado da tela tá lá tem lá uma pessoa que vai receber ou vai botar o seu patrimônio em herança, uma pessoa que vai se divorciar ou que tem um familiar, um conhecido que vai fazer. A mesma coisa no previdenciário. Vai ter alguém que conhece alguém que vai se aposentar, tem um pai, tem mãe, tem avó, tem tio que vai se aposentar. E ele está do outro lado, então você vai direto no cliente. Quando você consegue identificar o marketing e fazer direto para o cliente, é uma estratégia. Assim, como eu estava falando, no meu caso é diferente. A mineradora não está do outro lado, entendeu? Mas é muito legal, assim, ter percebido isso e conseguir medir isso. Isso é fundamental. E até me veio uma pergunta. Tu já conseguiste, por exemplo, perceber se tem algum post teu que, tipo assim, esse foi que eu peguei na veia, alguma coisa nesse. Tu já conseguiste perceber? Vamos assim, tipo assim, esse me trouxe assim, foi um post que me trouxe 3 clientes quando eu postei. Divórcio, com certeza, divórcio. O que tá me gerando muito cliente. mais, assim, o coração, onde eu consigo tocar mesmo a emoção daquele meu cliente é quando eu trato de questões relacionadas aos filhos. Isso é inquestionável. Quando eu trago ali como é que se dá a guarda, como é que funciona, quais são os cuidados que você tem que tomar, como se prevenir de acusações de alienação parental. Eu sempre vejo postagem dizendo assim, eu vou preso assim, por uma coisa de alienação parental, eu vou perder a guarda se for tal coisa, se eu fizer essa tal é uma isso, dor muito se eu arranjar evidente, um namorado assim, que vai, não sei o que, uma namorada, eu vou prejudicar a minha guarda com a minha ex-mulher ou meu ex-marido. Eu já vi postagens nesse sentido, bem legal mesmo. E isso eu já percebi, assim, e são questões polêmicas também, que claro, são muito mais compartilhadas e salvas, mas quando a gente é claro que a gente tem que sempre dosar o que eu vou dar que eu vou compartilhar de conteúdo mesmo e o que eu vou compartilhar para impulsionar aquele meu perfil, né? Então, eu sempre tento mesclar aí um post mais técnico, né? Dentro dos limites que eu já estabeleci. Sim. Eu tento, pelo menos, na questão principalmente da linguagem, né? E outro dia eu fiz, por exemplo, um bem simples, que foi madrasta precisa de autorização para compartilhar a foto de enteado. Eu vi isso é uma bobagem, né? Não, mas a mãe não é mostra, uma ponto, coisa, assim. mas isso é um assunto muito polêmico, né? Isso foi muito compartilhado, isso foi salvo. Então, é um assunto polêmico. Não necessariamente eu tô mostrando autoridade ao fazer aquele post, né? Uhum. Mas eu tô trazendo um assunto polêmico que traz engajamento, as pessoas compartilham. Que legal. Essa foi a entrega animada, assim, de entrega de conteúdo, de vamos dizer assim, de como eu posso auxiliar, eu posso fazer com que tem áreas o cliente que isso funciona venha diretamente na veia, assim. A área de família, você vai... Agora, tem que ter o formato, teu vídeo é bonitinho, é uma iluminação legal. Aí já é uma coisa de geral, de Instagram, né? Que precisa ter uma foto bonita, mas ter uma estética. Até pro algoritmo, né? Eu sento na sala de reunião ou na minha sala. Mas é bem produzido. Apesar de não ter produção, é bem produzido. Assim, mas tem uma luz bacana, tem uma edição bacana, os teus posts escritos, quando tu fazes, tem uma métrica legal, tem uma cor legal. Assim, são coisas que... Mas aí como a postagem orgânica funciona em determinadas áreas. A gente falando, porque... O Rafa veio aqui, né, de marketing, o primeiro episódio você tem que ter várias estratégias para vários perfis e vários negócios, várias áreas de atuação e tal. E o bem legal é você, quem quiser advogar na área de família e tiver, enfim, gosta da área, tem afinidade, tem proximidade, se imagina advogando, quer desenvolver a carreira nessa área, cara, o marketing direto de produção de conteúdo, ele funciona. Porque o teu cliente está do outro lado. Isso não significa que funciona para todo mundo, em todas as áreas, não. Mas nessas áreas onde você consegue identificar o teu cliente do outro lado, você começa a construir, e o teu exemplo é bem legal, assim. Eu acompanho, a gente
Eu já te sigo, já tem um tempo, e assim, tem muito conteúdo legal, assim, bacana. E é aquele conteúdo que tu tá ali vendo com a tua esposa, com o teu marido, deitado na cama e vendo o conteúdo a qualquer momento. Porque ele tá lá vendo, assim, é um conteúdo que você tá consumindo a todo momento. Não é aquela coisa chata, por quê? Porque aquele assunto tá na tua realidade, tá na realidade do cliente lá. Tu tá deitado do lado da tua esposa, do teu marido, às vezes vocês estão bem, às vezes estão brigados, e você tá vendo o conteúdo de divórcio. Sabe, assim, mas de eu acho como que fazer. também ela consegue... Muito cotidiano, É muito né? cotidiano, é muito palatável. E ela consegue mesclar bem legal também essa questão do conteúdo e trazer uma humanização, tipo, como é a vida de uma advogada? Que uma coisa que eu acho bem interessante, então, assim, é isso, as tuas idas aos fóruns, o teu dia de fazer petição, e até o teu dia o que tu faz isso, fora da advocacia, tipo assim, olha, agora eu tô no meu momento academia, por exemplo. Uhum. Eu acho que instiga muito mais um conteúdo no sentido, tipo assim, ela me oferece algo, ela me oferece algo além do que o conteúdo. E quando ela me traz o conteúdo, é um conteúdo do meu dia a dia. É tipo assim, a minha madrasta, a minha namorada pode publicar a foto do meu filho? Às vezes eu alcanço a madrasta, mas a madrasta mostra, né? O seu cônjuge, o companheiro. Tá vendo? E aí Eu posso já traz aí um outro assunto à tona, né? Não regulamentamos ainda tal coisa, ou isso aqui não está formalizado, vamos formalizar. Então uma coisa vai puxando a outra. Muito legal. Eu queria saber poder fazer isso. Eu queria, assim, essas postagens bacanas. Você não consegue. É só fazer, mano. Ela falou do início, é só fazer. Sei. É chato, mas precisa se dedicar. Marketing é isso, é constância. O Rafa falou isso no primeiro. Todo mundo que vem fala de marketing é constância, você tem que fazer. E assim, sigam a Vanessa, porque é bem legal, ela faz isso bem. Mas como não é Vanessa, é advogada familiarista. Advogada familiarista. Exato, bacana. Assim, outras estratégias de captação. Assim, além do Instagram. O marketing funciona para ti, você já disse aqui que ele é bem efetivo, mas que outras estratégias na tua área você acha que funciona legal ou pode vir a funcionar legal? Olha, o que tem funcionado, né, não só no Instagram também, são essas outras conexões que eu estou fazendo, principalmente estar em determinados lugares, participar de determinados grupos, né, de estudos. Outra coisa é estar dando aula, por exemplo. É uma coisa que vai sempre me trazer não só alunos, né? Os meus alunos estão ali buscando conteúdo, aprender, o jovem advogado, mas eles também vão ter um problema familiar. Eles também vão... Eles vão casar, eles vão separar, eles vão casar, eles vão ter filho. Vão escolher um regime de patrimônio, então, vão ter filho, um outro... Então, é claro que o jovem advogado ele não vai começar dando aula, né? Mas ele pode ir para uma comissão, ele pode estar ali fazendo conexões, estar em lugares que também vão possibilitar aí que ele seja visto como tal, né? Que ele seja visto como um advogado daquela determinada área, né? Se posicionar já como um advogado daquela determinada área. Mas para mim hoje, o que tem sido, né, as minhas vias de captação principais, fora marketing, é esse posicionamento fora, né, também nos cursos, nos ambientes em que se conversa direito, né, mas que eu também tenho pessoas ali, isso é muito mais fácil, claro, para o familiarista, obviamente, né, que também tenham pessoas ali que tenham problemas familiares, né, então isso é uma vantagem, né, pra gente. O problema que é muito palatável, que é muito universal, você tem essa vantagem de dar vazão a essa rede, de ter uma coisa que dê vazão. Então, funciona em qualquer espaço que você esteja, de certa forma. Sim, entendeu? sim. Legal, bacana. É se posicionar, né? Antes eu não fazia isso. Eu chegava... Eu tô nessa fase. E aí, assim, a pergunta de $1 milhão é: como se posicionar? Qual é a dica de ouro para se posicionar assim? O que tu pode, a partir da tua vivência, o que tu acha que quando tu fizeste... Esse é o ponto de audiência aqui do podcast. O que tu fizeste, tipo assim, cara, isso eu acho que é o que eu preciso fazer. Fora das redes sociais? Não, nas redes sociais, assim, principalmente. Que é o que tu... Como tu te posicionaste, o que foi além da pandemia que virou a tua chavinha, quais foram as dificuldades que tu tiveste, se tu tiveste alguma dificuldade em gravar o vídeo, e qual é o caminho legal que tu indicas para tu fazeres esse posicionamento? Gente, assim, o ponto mesmo é
começar. Eu tinha muito receio de começar. Muita gente fala isso, você vai medindo na medida que começa a fazer, começa a gravar vídeo, começa a se ver, como é que se fala. Eu tenho isso porque tá tudo registrado, né? Se eu vou lá no início, eu tenho nos destaques, né? A forma como eu conversava era diferente, a qualidade do vídeo era outra, usava filtro no começo, depois eu fui entendendo que eu quero mostrar quem eu sou mesmo, né? Com o sinal que eu tenho, então isso foi evoluindo, mas começa, né? Antes eu tinha, como é que eu vou falar, como é que eu vou me posicionar? Muito autocrítico, né? Muito autocrítico, e a gente acaba deixando para depois. Então, ter começado sem estar devidamente, né, pronta, isso é subjetivo, mas assim, eu não tinha a estrutura ainda que eu desejava ter, né, para gravar vídeos, por exemplo. Então, ter começado mesmo sem estar pronta fez toda a diferença, né? Então não dá para eu ficar esperando a hora certa, a hora para eu estar pronto, para estar me posicionando. Então comecem, né? Se vocês querem estar nesse lugar, querem estar nas redes sociais, a gente tem que começar da forma em que for, tem que começar. Se você vai apurando e você vai se avaliando na medida que... É legal ela falar assim... São que testes, né? A gente vai testando. Por exemplo, ela deu uma dica de ouro aqui, diz o seguinte: eu vou mesclando postagens que são polêmicas e postagens com conteúdo, né? Tipo, ela vai pisando com a direita e com a esquerda, com a direita e com a esquerda, e vai andando pra frente. Acho que é uma boa dica isso aí, que inclusive e você outro caminho que a gente também conversou antes, né? Eu não posso ser só um Instagram de conteúdo. Fica chato, não posso chegar lá e escrever tudo. Eu tenho que gerar conexão com o meu público. É a humanização, a gente fala também. O advogado, ele tem sua família, tem seus momentos de lazer, tem a academia, tem seus perrengues, tem um hamburgão que eu tenho que me identificar, né? Eu vou conectar com outras pessoas, vou desconectar com outras e tá tudo bem. Olha lá a doutora comendo hamburgão, olha lá. Exatamente. Eu tenho que criar, né, essas conexões, porque a gente está agora numa era digital em que a gente tem inúmeros perfis aí que tratam sobre tudo, né? Mas eu só vou ali, de fato, mandar uma mensagem, um direct, quando eu vejo, olha, ela faz tal coisa, me identifico, ela também é madrasta, ou ela também... A gente cria, né? Mas eles só vão ter acesso a isso se a gente mostrar esse recorte, né? Ser gente como a gente, né? Hoje eu tava falando, uma pessoa falou assim, o advogado tem que usar terno e gravata, não sei o que. Aí eu até fiz uma reflexão que é tipo, será? Quando você tem que usar terno e gravata? Porque em determinadas situações você vai fazer uma captação e se você chega de terno e gravata, a pessoa não se sente à vontade porque ela não te enxerga como uma pessoa... Gente como a gente, vamos falar assim, não, é o doutor fulano de tal, porque tá de terno e gravata, e até que ponto isso ajuda e até que ponto isso atrapalha na conexão. Então eu acho que é muito isso, quando tu te posicionas mostrando que tu é uma pessoa comum, que come um hamburgão, que vai pra academia, não sei o quê. E não só isso, que a gente tem afinidades comuns, né? Que a gente faz coisas aí comuns. Exato. Né? Tem gente que me manda direct que não é o meu cliente final, mas olha, doutora, sempre que eu vejo suas postagens, eu acho que você é uma pessoa leve. Eu nunca disse que eu era uma pessoa leve, né? Mas a pessoa viu, me acompanha, que eu sou uma pessoa leve, uma pessoa humana. Então ela viu isso a partir de algum recorte que eu compartilhei naquele ambiente. Né? Eu acho bem legal isso, assim, quando você já tem apaixonante. Muito bacana. Eu às vezes eu me questiono esse negócio do terno, sabe? Assim, eu não sou muito fã. Assim, Belém não tem como ser fã de usar terno todo dia. Quem faz o primeiro episódio que eu gravo de terno. Não, é pra dar uma mudada também, né? É bom também. Não, é porque mas, a nossa produção me brigou, dizendo que eu tava muito gordo sem o terno. Aí colocou o terno, aí eu tive que colocar o terno. Eu cagueto mesmo, cagueto mesmo. Mas assim, Belém não tem como ser muito fã de terno, mas assim, por outro lado, nós temos alguns lugares que a gente tem que estar, né? Tem uma certa liturgia. Mas às vezes eu me pego pensando assim, qual a necessidade, se isso de fato interfere. Tem muita gente que fala assim, porque a tua imagem, a imagem do advogado, ela passa pela roupa que você usa.
Outros dizem que não. Eu instintivamente luto contra isso. Tem dia que eu não vou no fórum, que eu faço só interno, eu não venho de interno. Eu coloco isso num depende. Depende do... Não é eu... Hoje, nós, de modo geral, aqui no escritório... no teu caso. De um modo geral, aqui no escritório, a gente... sempre que a gente não tem alguma coisa externa, mais formal, a gente não vem de terno e gravata aqui. Mas... É bom também, vamos entregar. É bom também quando tem audiência agora virtual. Cara, essa é boa. É muito legal as fotos que rolam no grupo interno aqui, assim. O cara te vem aqui com calça jeans, às vezes tênis, tá? Quando não tem muita coisa, só sexta-feira e tal. Mas tem audiência, cara. Aí tem um lugar ali guardadinho onde tá o meu terno, tem uma gravata. Uma gravata separada. Separada ali, acontece muito lá no escritório. Só pra aparecer, só pra aqui no vídeo. Enfim, faz parte. Legal é a beca também, né? A beca também. Só quem tem beca aqui no escritório sou eu. Sim. Enfim, desde que eu comecei na advocacia criminal, eu tenho beca. E aí eu trouxe a beca aqui pro escritório. Aí, com esse negócio de fazer sustentação oral por vídeo, não vai mais na sala da ordem. Aí o Yuri quer colocar a minha beca. Quando a gente vai fazer sustentação oral... E agora isso é possível, né? Quando a gente tinha que fazer sustentação oral presencial, tinha a beca da OAB em todo lugar, seja em todos os tribunais, locais e enfim, federais. Agora é online, é preciso de beca. Eu falei, cara, não tem uma. E não cabe, porque a do Gustavo também a beca já tem um tempo. Só que não cabe. O que eu fiz? Eu encostei aqui, botei só o fiozinho vermelho pra frente do terno. E foi. No vídeo aparece. Então... Tá bom, tá de beca. Terno, gravado, tá de beca, faz parte. Eu acho que é legal também a gente entender quem é a nossa persona, né? Porque tem muito isso também. Eu tenho que me aproximar também da minha persona, por exemplo... Quando eu estava investigando o direito do trabalho, eu comecei a entender que se eu fosse atuar, por exemplo, para o empregado, eu ia criar conexão com ele se eu tivesse mais informal, né? Se eu não chegasse lá de terno, que eu não chegasse... então, eu ia criar mais conexão com o meu cliente se eu tivesse... né, mais informal. E isso também vai valer para as nossas, né, áreas de atuação. Quem é a minha persona hoje, né? Quem é essa pessoa que eu quero gerar conexão, né? Ou também qual é a imagem que você quer passar, né? Eu tô de terno, tô com tênis. Por quê? Porque a gente tem aí, não sei se vocês já estudaram também os arquétipos, né? Então, eu tenho uma advocacia criativa, né, de inovação. Eu quero passar uma imagem de inovação. Eu quero passar essa imagem de inovação também, né? Então, e aí eu rompo com as tradições. Assim, necessariamente tem que romper com o formalismo. Vou dar uma palestra, tô formal, mas eu tô com tênis. Como é o nome dele? O Steve Jobs. Não, mas o Steve Jobs que fala de... Não, tipo assim, o CEO da maior empresa do mundo indo fazer palestra de tênis e ninguém julgando ele pela roupa que usa. Ele só usava a mesma roupa, né? A mesma roupa, mas assim, isso reforçava uma imagem dele de disrupção, de certa forma. Sim. É interessante, de fato. Eu tenho muito medo de fazer essa análise sem saber fazer essas análises, entendeu? Tipo, eu tô querendo passar uma imagem, mas não passo essa imagem. É muito complicado também. É genial o Steve Jobs, porque deu certo, se não tivesse dado. Não, mas hoje tem profissionais para isso, de imagem, né? Tem até para você, tem profissionais, eu sei porque a Betânia já fez uma consultoria de roupa, de cor, de não sei o que. Tem. Eu conheço gente que faz também essas composições de cores e tal, e para passar um... Cada cor, assim, você tem a sua paleta de cores, eu descobri isso quando ela fez a consultoria, que realça a sua pele, a sua personalidade, e as cores que realçam qual é a mensagem que tu quer passar com essa cor. É uma coisa assim... É uma coisa mais profunda, né? Não é o nosso objetivo. Eu ainda tô aqui, se eu uso terno, eu não uso terno. Entendeu? Assim, também tem a formalidade da nossa profissão, né? Eu não vou ao fórum também. Tem que ter, ok. Né? Mas, enfim. Legal, bacana. Terceiro bloco e último bloco aqui, assim, tem coisas assim bem de detalhes mesmo da tua realidade, da advocacia, da área de direito das famílias. Mas assim, eu também faço a pergunta para todo mundo que passa aqui sobre percepção de mercado. Margem ou recorrência, né? Assim, no direito de família,
A gente ouviu uma entrevista do Flávio Augusto, enfim, que é uma referência, fala conteúdo e tal, compartilha muito conteúdo. Ele foi, uma vez ele respondendo uma caixinha de perguntas, ele perguntaram: advogado tem escala, margem e recorrência? São os segredos, assim, você tem que mirar o teu negócio, ele sempre fala, tem que mirar o teu negócio para ter escala, margem e recorrência. Assim o teu negócio cresce sempre. Você tem que sempre mirar nesses três. Mas alguém perguntou para ele sobre a história de advocacia, a advocacia como um todo, ele fala assim: olha, dificilmente o escritório tem escala. Por quê? Está muito vinculado à imagem do advogado, é um trabalho mais intelectual. O cara não está... Muitas vezes ele está... A resolução de um determinado serviço, de um determinado problema, advém da solução que aquele advogado necessariamente dá. Mesmo advogados que são impessoais, assim... Né, escalas de trabalho. Escalas de faturamento. De faturamento. Estou falando aqui de faturamento. Com um produto você vai conseguir atingir 10 mil pessoas. É diferente, por exemplo, de um curso. Você vende para vários. Você consegue ter escala mundial. Seu produto tem escala. Mas tem negócios que são muito bem sucedidos sem escala, que você pode ter uma margem muito boa, ou seja, uma coisa muito específica, mas basta um cliente você escala. Né? Então, assim, e recorrência, assim, aqueles serviços de advocacia que você está buscando ali um todo mês. O nosso famoso partido. A advocacia de partido. Nossa famosa advocacia de partido. Na área de direito de família, como é que você acha que entra? Eu vou excluir a escala, porque eu acho que a gente concorda que não cabe escala, mas no direito de família você vai mais para o cara programar sua carreira, planejar seu crescimento, faturar mais, enfim, ter mais clientes. Você acha que está mais focado em margem, em recorrência, ou dá para ter os dois na área do direito de família? A margem seria... Um valor de honorário maior. Ou seja, um cliente, uma margem de honorários grande. Numa causa eu cobro 50 mil reais e já me pagou o custo do escritório, já me deu resultado. Ou na minha área não tem como ter uma margem muito... Por exemplo, criminal, o cara tá preso, o cara vai dar um jeito e tem uma margem grande, necessariamente o direito criminal. Você pega uma causa, fazer um júri, o cara preso, homicídio triplamente qualificado. Você vai cobrar uma margem alta para poder defender aquele cara. Enfim, em tese, né? Mas assim, margem é isso, é um cliente que te dê uma... Advocacia, resumindo, a advocacia de direito de família, você consegue atuar com contratos de partido, ou é mais contrato avulso que tu tens que cobrar um valor um pouco mais interessante para tu fazer? Na verdade. Ou às vezes assim, volume de atendimento, ou enfim, como é o mix dessa tua carteira de clientes? Eu vou explicar, assim, quem quer começar na área de direito de família fala assim, mas essa área dá para sustentar, dá para eu ter, enfim, vocês têm um escritório especializado em direito de famílias e tal, tem outros escritórios também que fazem direito de família, que estão muito bem, obrigado, mas assim, para o cara que está começando, vai abrir um escritório, vai abrir uma carteira, quer se especializar em direito de família, quer abrir um escritório de direito de famílias, ele vai focar em mais clientes porque a margem não é tão grande, ou ele vai focar em um cliente em poucos clientes com margem alta? Foco, direcionamento, é mais margem... Ou até um mix. Exato. Ou até um mix. Nem pela brisa. Assim, como a gente... Nas nossas demandas de família, elas vão demandar muita atenção, elas vão demandar um trabalho de formiguinha, um trabalho artesanal. Dá muito trabalho advogar nas áreas das famílias, então é muito mais interessante a gente focar naqueles clientes que nos trarão saber identificar, obviamente, né? Se eu estou falando aqui de uma margem boa, na qual eu vou poder prestar um serviço de qualidade, acompanhar aquele processo e dar um retorno ao meu cliente de qualidade, né? Do que eu focar em ter vários divórcios, né? Eu vou fazer vários divórcios, vou fazer várias ações de guarda. Mas tem como ter um padrão, por exemplo, enfim, você foca em marketing, né? E é muito bom ter o marketing, assim. O teu cliente está do outro lado, você tem uma mini escala razoável, assim, mais do que minha área. As mineradoras não estão do outro lado. Tem garimpeiras e tal, mas os clientes de mineração não estão do outro lado da rede social. Os clientes de divórcio estão. Então eu te pergunto, dá para ter uma mini, dá para minimamente escalonar, assim, ter uma equipe, enfim, aumentar, ter um crescimento focando
Ou, de fato, esse serviço é diretamente focado na margem para você ter, de fato, poucos clientes, mas com uma... É mais pessoal mesmo, ou você consegue ter uma equipe fazendo com qualidade? A minha advocacia, a advocacia que a gente exerce lá no escritório, ela exige muito esse trabalho artesanal. Eu entendo que eu não conseguiria fazer esse trabalho, né, artesanal com uma grande escala de clientes. Entendi. Né? Eu não conseguiria entregar com a mesma qualidade, porque o cliente de família, ele quer relatório, ele quer atenção, ele quer diligência. E assim, se a gente tiver um volume muito grande de clientes, entendo que essa satisfação, essa atuação mais direcionada e pessoal, ela vai ser prejudicada. Entendi. Obviamente que o advogado, no início de carreira, ele vai ter que primeiro construir a sua autoridade, ele vai ter que primeiro se posicionar no mercado como um advogado familiarista, e talvez isso demande aí uma atuação mais... Vou pegar o maior número de divórcios, maior número de casos que eu puder. Mas eu acho que no decorrer da sua atuação e experiência, a gente acaba conseguindo ter a liberdade de selecionar, né, escolher aqueles clientes específicos para que a gente possa ter, de fato, a entrega que a gente espera do nosso trabalho, que é, de fato, buscar uma solução específica para aquele caso, fazer esse trabalho artesanal e humanizado. Né? Isso se constrói com o tempo. No início, a gente cobra um valor, obviamente, a gente não só pega muitos, como a gente cobra um valor pequeno. Eu acho que isso vem de toda a advocacia. Sim, você está construindo, né? Claro. Mas com o tempo, eu entendo que o interessante para o advogado de família é poder ter essa outra atuação. Aquele famoso começou a escolher as causas. Exatamente. Escolher quais são os... Eu não vejo também assim, a priori, né? Não sei como eu acho que a recorrência ela vai muito, depende do contrato, não sei. De repente é um cliente que tu coloca uma recorrência, um partidozinho de um valor de 2 salários mínimos, sei lá, que vai te ajudar numa despesa. Eu acho que entra num mix de... O que acontece também? Não é o nosso caso, mas advogados costumam cobrar também, não aqui, eu não vi ainda essa atuação aqui, mas Conrado Paulino também, que é o meu mentor, eles cobram mensalidade. Eles cobram mensalidade. Mas tem a opção de cobrar anuidade. Para o planejamento, ou não? Para o divórcio? Não, para a atuação, eu vou atuar em um divórcio. Eu tenho a opção de cobrar um mensal e tenho a opção de cobrar um anual. Anualmente é devido o valor de ou X salários, anualmente. Ou eu vou diluir isso de forma mês a mês, o que não é o que a gente tem aplicado. A gente tem aplicado na advocacia de família, a gente tem um divórcio, a gente tem uma cobrança anual, que é as despesas, que é... São recorrentes não, eu tô falando do próprio processo, né? Do próprio processo. Eu tenho também essa possibilidade de fazer uma cobrança mensal e tenho a possibilidade de fazer a cobrança anual. Não só vou cobrar os meus honorários iniciais, né, honorários de êxito, liminar e final, como a gente tem também esses honorários anuais ou mensais. Isso é possível também na advocacia familiarista. Eu já vi gente fazendo um mix assim de... Aí eu te cobro um contrato, um valor X de... Vamos lá, vou te dar uns 5 mil reais, mas tu me paga mais meio salário mínimo por mês até o processo durar. Já vi gente fazer isso. É muito mais uma estratégia de tipo assim, nessa causa eu cobraria 50 mil para trabalhar, mas esse cliente talvez não se espante se eu cobrar 50 mil. Então eu vou cobrar assim, que eu imagino que essa causa vai durar tanto tempo. Tô dando um exemplo assim, como estratégia de cobrança. Tem formas. E aí você fazer essa recorrência. Entendi. Tem formas. É interessante. Também tem essa questão da mensalidade também, para desestimular aquele cliente a se manter naquele litígio por muitos anos. Né? Porque ele está ali, ele vai estar pagando mensalmente ao ano, principalmente se for um mensal, né? Eu vou, de certa forma, desestimular o meu cliente a
a querer estar naquele litígio, porque tem cliente que não está ali no processo para resolver um problema, né? Ele está ali no processo para resolver uma questão pessoal, está ali no processo para Muito mais pra trazer trazer um problema para outra parte do que efetivamente para resolver. Exatamente. Então tem esse outro viés também dessa cobrança da mensalidade, que a gente acaba direcionar o posicionamento do desestimulando aí cliente. Aí essa... a gente meio que volta para o início para aquela questão da advocacia colaborativa também de repente é uma ferramenta para você trazer o cara para a realidade. Vamos colaborar e vamos resolver isso. Exatamente. Pô, que legal, bacana. Vanessa, eu aprendi muito aqui, eu gostei muito do papo, foi bem legal, assim, eu acho que abriu muita coisa relacionada a essa atuação, para quem deseja atuar nessa atuação, para quem quer direcionar, para quem quer abrir essa carteira no seu escritório. Acho que contribuiu bastante aqui, eu adorei. Obrigado de novo por ter vindo, por ter aceito aqui esse bate-papo com a gente. Quero pedir para todo mundo que estiver assistindo para que, né, se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta, compartilha com os amigos que estão aí programando, né, se especializar nessa área do direito de famílias e sucessões. Aquele cara também que quer se divorciar, está pensando em divorciar, fazer litígio, pode seguir a Vanessa, tem dicas bem legais. Mas manda pelo vídeo, né, se inscreva aqui no nosso podcast e ajude a gente a divulgar, né, Gustavo, pouco, que a gente vem buscar aqui cada vez mais trazer conteúdo bem bacana. Não custa nada, é de graça, para todo mundo. E tu ajuda muito essa mensagem chegar para a maior quantidade de pessoas possíveis. O objetivo aqui é auxiliar, é trazer a experiência de profissionais de alto nível para que outros colegas que de repente estão começando ou estão até tentando mudar de carreira se vejam, conheçam um pouco melhor isso, ajudar a pessoa a definir. A gente teve tanta dificuldade no início de que área eu vou definir, que horas e que área eu vou seguir, como eu vou fazer para escolher a melhor área, qual que eu vou gostar, que é uma forma da gente compartilhar experiências diferentes em áreas diferentes para ajudar cada um de todos que estão ouvindo aí a escolher sua área. Claro. Vanessa, brigadaço Pessoal, de eu novo. que agradeço pelo espaço, né, para estar, quem sabe, aí incentivando novos colegas a estarem também nesta atuação, né, não só do direito das famílias, mas como também essa atuação colaborativa, né? Então, parabéns pelo espaço aqui que vocês estão abrindo, essa possibilidade também de novos colegas estarem conhecendo as particularidades de cada área e quem sabe aí vindo para o time de familiaristas. Então, muito obrigada aí pelo espaço, pessoal. Valeu, Obrigado, pessoal. Vanessa. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.